Boa noite a todos e a todas. Muito obrigado pelo convite, Cecília. Obrigado ao Instituto. Um prazer estar aqui nesta cidade, em Belo Horizonte. Tive poucas vezes, mas sempre muito bem recebido. Eu trabalho no Senac São Paulo desde 95, final de 95, e a partir de 97, janeiro de 97, comecei a atuar na área social, né? E de lá para cá, atuo nessa área, coordeno o que a gente chama de área de desenvolvimento social para o estado de São Paulo. E o que eu vou relatar basicamente é a experiência, ou seja, de lá para cá, como é que a gente vem trabalhando na questão social, né? E daí passa um pouco pela questão dos negócios inclusivos, mas como é que a gente começou a trabalhar com redes, ou seja, como é que a gente começou se trabalhar em grupos, se conectar com pessoas, por que disso, como é que chegamos a pensar na história do desenvolvimento local, no desenvolvimento de cidades e em que momentos, em que desafios que a gente está. Então, basicamente, o que eu vou contar é a nossa experiência. E partindo, olha, em 97 que eu iniciei o trabalho, o que o Senac fazia era realizar educação profissional. Aliás, o Senac, o Sistema S, trabalha com isso, com educação profissional, em comunidades economicamente, socialmente desfavorecidas. Na época a gente ouvia muito falar comunidades carentes, né? De vez em quando a gente ouve ainda hoje, mas eu costumo dizer que carentes somos nós, né? Cada um de nós somos carentes, né? E o que tem são comunidades que estão economicamente desfavorecidas, e às vezes a gente fala em socialmente desfavorecidas. Às vezes tem comunidades que, de um certo ponto de vista, estão bem economicamente, mas têm dificuldades de acesso, por exemplo, né? E em 97, o que nós fazíamos então era ir a algumas comunidades, da periferia da cidade de São Paulo, e fazer cursos profissionais. Mas tem uma outra história mais interessante, que eu tenho um colega, que hoje ainda trabalhamos juntos, que não foi na cidade de São Paulo, numa cidade vizinha, não estou lembrando agora a cidade. Ele teve a seguinte experiência: foi lá trabalhar com um grupo de jovens, um programa de iniciação para o trabalho. E 2 anos depois voltou à mesma cidade. E encontrou 80% dos mesmos jovens. E aí ele pergunta: mas escuta, o que vocês estão fazendo aqui? 2 anos atrás, eu estou reconhecendo os rostos aqui, 2 anos atrás, vocês estavam fazendo esse curso de iniciação profissional. Ô professor, aqui nessa cidade não tem nada para fazer, não tem emprego, então como veio um curso do Senac, a gente se inscreveu, veio novamente fazer o curso. E aí nós começamos a pensar nessa situação. O que é que nós estamos fazendo? Quer dizer, levamos uma comunidade, levamos um curso e ao mesmo tempo muitas organizações querendo que o Senac fosse à periferia a trabalhar com educação profissional, e passa um tempo depois, passa 2 anos depois, agora eu estou ouvindo melhor, era o que estava afastado. Passa-se um tempo depois e tudo continuava como estava. Bom, isso nos fez pensar em algumas coisas. Primeiro, em rever a própria atividade de educação profissional, né? Se aquilo que a gente estava realizando, por que ela não tinha uma efetividade? E várias coisas pensamos naquela época. Eu não vou falar muito especificamente, mas uma delas era a própria conectividade. Em que mundo que esse jovem estava, e como é que ele se conectava com esse mundo, e como é por que coisas ele teria que passar para conseguir sobreviver, para conseguir ter sucesso. Deixa eu ver se isso muda aqui. Isso. Então, nessa época, em 98, a gente ia em algumas comunidades, e como eu dizia a vocês, várias organizações diziam: Senac, mas eu também quero que você venha aqui trabalhar com cursos. Nós tínhamos cursos de confeitaria, nós tínhamos programas para microempresários, nós tínhamos curso de cabeleireiro, enfim, tínhamos um conjunto de atividades. Ficávamos 6 meses e depois íamos embora desse local. Mas o que a gente percebeu é que nós não deixávamos nada. Quer dizer, passávamos 6 meses no local, nem a própria organização que recebia as atividades do Senac, ela depois dava continuidade àquele trabalho. Ou seja, aquilo que a gente fazia não tinha sustentabilidade. Portanto, o que ficava para essas comunidades? E mesmo assim,
Bom, eu costumava dizer que, além de não deixar nada, nós deixávamos algumas coisas assim, deixávamos mais dívidas para as organizações, porque aumentava a conta de luz, aumentava a conta de telefone, papel higiênico e tantas coisas que uma organização gasta quando um volume maior de gente começa a frequentar, né, sem estar bem estruturado. E aí, mais organizações dizendo, Senac, vocês têm que vir aqui também. E eu não entendi aquilo. Eu falei, ué, se a gente não faz algo que não é tão bom, que não é eficiente, que não se sustenta, por que as organizações querem então? E um dia resolvi juntar, falei, não, vamos juntar então pessoas, organizações para conversar sobre que demanda é essa da educação profissional, né, e o que está ocorrendo. E em 98, no final de 90, em 98, como estava colocado aí, o que começa a acontecer, o que eu vivenciei foi o seguinte, primeiro que pedi para que as pessoas se apresentassem, dissessem quem elas eram, que projetos que desenvolviam. E ao fazer isso, na hora que as pessoas foram falando, o segundo que foi falar disse assim, João, você está nessa esquina há 20 anos trabalhando com jovens. Eu não sabia. Eu passava sempre nessa esquina e não sabia. E assim várias outras pessoas de uma mesma localidade perceberam que não se conheciam. E algumas faziam os mesmos trabalhos, né? Trabalhavam com jovens, tinham as mesmas dificuldades, tinham os mesmos anseios. E o que percebi... e uma outra coisa que começou a acontecer, olha, nós vamos fazer um evento, vocês poderiam participar, vamos poder realizar isso juntos, quem sabe sai de uma forma mais bacana. E ali naquele momento, em 98, eu percebi uma coisa. Eu falei assim, eu não sei o que é isso aqui, mas eu vou trabalhar com isso aqui para o resto da minha vida. E no momento, por enquanto, estou trabalhando com isso, que é reunir pessoas para fazer algo juntos. Fazer algo juntos. É isso que a gente começou a fazer e daí que surge a ideia de trabalhar com rede, né? E aí precisamos então naquele momento nos orientar por um conceito. Hoje existem vários conceitos de rede, mas a gente mantém ainda, embora todo ano estamos refletindo o que é rede, o que é rede, né? Mas colocamos fundamentalmente que rede é pessoas que se reúnem para fazer o bem, para lidar com projetos, lidar com ações que beneficiem de alguma forma a comunidades, ok? Ali, como vocês estão vendo na tela, a gente fala reunir pessoas de forma igualitária e democrática. Colocamos igualitária porque, de alguma forma, ou de todas as formas, todas as pessoas que nos reunimos sempre somos diferentes. Diferentes sem ideias, diferentes sem tamanho, diferentes sem orçamentos, mas se queremos realizar algo em conjunto, podemos, a partir dessas diferenças, de forma igualitária, estarmos sentados a uma mesma mesa e poder discutir, debater ideias, propor ações e fazer alguma coisa juntos. E democrática porque esse grupo que é soberano para poder decidir, se orientar, enfim, definir o que ele quer realizar. É nesse sentido que falamos que é igualitário e democrático. Posso a chamar então que rede era uma comunidade de projetos, né? Ou seja, fazer alguma coisa juntos, ações. E alguns objetivos, quer dizer, esse propósito de estar junto faz com que as pessoas aprendam mais, tudo que a gente fala se fortalecer, né? Aproxima pessoas, se realizam coisas conjuntos. E fundamentalmente uma das coisas que começou a acontecer é que começou a se criar um capital social, ou seja, uma força à medida que as pessoas se reúnem e conseguem otimizar, conjugar uma série de esforços, começa a haver uma série de recursos, um certo capital social, né, de conhecimento humano, de pessoas juntas, enfim, que acabou sendo importante para poder efetivar ações, para poder ter mais visibilidade, para poder ter maior facilidade na captação de recursos. E por que organizar-se em rede, né? Bom, isso eu acho que a maioria de vocês são coisas que hoje praticam, né? Quer dizer, de alguma forma todos nós já nascemos dentro de alguma rede na nossa família, no nosso convívio com amigos, né? Enfim, seja nos diversos ambientes. Mas temos a ampliação do acesso à informação, quer dizer, promover mais intercâmbios, poder criar o exercício da participação, né, e facilitar a operação em muitas das coisas que a gente realiza.
Não sei hoje como o Instituto realiza o fórum, mas acredito que ele tenha um conjunto de parceiros, né, para poder realizar. E esse conjunto de parceiros que dão sustentabilidade a uma proposta, porque se às vezes uma pessoa somente ou uma organização quer realizar algo sozinha, chega uma hora que não dá conta, né, por uma série de coisas, porque para realizar um evento como este, embora tenha uma estrutura bacana esse local, mas há uma série de condições a trabalhar para que isso aconteça.